Oi, vamos para mais um cafezinho e vamos falar sobre maneiras práticas de se analisar e de se resolver bugs. Vamos lá? Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica e de vez em quando, quase todo dia, eu solto esses cafezinhos aqui que são uma conversa com você que tá do outro lado sobre desenvolvimento de software, mercado de trabalho, carreira. E nos últimos cafezinhos estou falando desse livro aqui, que em português chama-se O Programador Pragmático. Eu tenho a versão em inglês porque eu acabei ganhando um voucher da minha empresa lá e eu tive que comprar ele em inglês, mas ele está à disposição aí, você pode comprar, você pode procurar no Google o PDF aí, que o PDF existe, né? E vamos tomar um cafezinho aqui para discutir duas dicas muito importantes deles, a 31 e a 32, mas na ordem inversa. Eu quero falar primeiro da 32, depois da 31. Vamos lá? E aí, assim, para começar, qual que é a dica 32, né? É uma dica sobre correção de bugs, né? A dica 32, o texto dela é muito interessante, né? Leia a maldita mensagem de erro, né? Então diz aqui, ó, a maioria das exceptions fala sobre o que falhou e onde falhou, e você tem sorte se tiver os parâmetros ali listados, né? E é muito engraçado, assim, que quando acontece um erro em produção, né, eu sempre chego assim pra pessoa, se pergunta, primeira coisa que eu pergunto, existe mensagem de erro? Aí a pessoa fala, tem. Então, cara, qual que é a mensagem de erro, né? E as pessoas tem um pouco de receio de falar. Por quê? Porque muitas vezes a mensagem de erro já diz que... Se ela tá perguntando é porque ela não leu a mensagem de erro ou ela não entendeu o que tá dizendo ali, né? E assim, mensagens de erro, elas são muito importantes. Se você menosprezar uma exception, tá fazendo alguma coisa errada, né? E já te digo outra coisa, né? Não use exceptions, né? Pra programar, no sentido de tipo, trate exceptions e só lance exceptions se for uma coisa extremamente excepcional. Por quê? Exceptions são custosas para o sistema. Então assim, se você está ali programando e você quer, eu quero parar a execução e voltar um valor, eu vou lançar uma exception mais fácil, isso é custoso, né? É processamento gasto, ali é tempo, né? Então prefira ali usar mesmo um retorno, usar alguma outra forma de programar, desenhar seu código para ter saídas bem elaboradas, né? Saídas bem elaborados para essas condições que são erros, né? Mas aí você tem que pensar, isso é um erro esperado ou é um erro inesperado? Se for inesperado, talvez uma exception ali acontece, né? A gente estava até brincando ali no Blue Sky na sexta, né? Sobre um trecho de código daquele livro Clean Code, né? Um livro que eu não gosto muito, né? E aí tinha um trecho de código muito ruim, né? Que ele chamava código limpo, né? Um trecho de código muito ruim, né? Que o usuário pega, o autor do livro pegava a exception, né? E aí que ele fazia, né? Ele não pegava o texto da exception, não pegava o extract trace da exception, botava outro texto e lançava de volta a exception. Ou seja, ele fazia tudo errado. Por quê? Exceptions contém informações, como a própria dica diz, né? Ela contém duas informações muito valiosas, né? O que foi o erro, às vezes o nome da exception já diz isso, né? E aonde ele aconteceu. Então, assim, muitas vezes você lendo a exception você sabe o que aconteceu, né? Talvez ali o erro tenha sido de outro lugar que a gente vai mostrar um pouquinho ali na dica 31, né? E assim, a exception ela sempre está dizendo o que aconteceu, né? Por exemplo, a gente tem exceptions de Java que ela já diz o que acontece, né? Por exemplo, se você nunca parou pra pensar, não, mas eu tenho que sempre processar aqui, o Java sempre manda fazer aqui a IO exception, a porcaria, a IO exception, não sei o que dizer. Bicho, o que o Java tá dizendo ali? O Java ele tem essa ideia, né? Se eu vou te forçar a pensar em algumas coisas. Se você não pensa, linguagem, eu vou te forçar a pensar nessas coisas, que é assim, trate bem os seus inputs. Por exemplo, vamos pensar aqui, quando eu estou escrevendo no arquivo, né? Sempre você vai ter que tratar IO exception, mas olha quais são os tipos de exceptions que se lança, né? Você vai ler, file not found exception, ou às vezes um IO exception padrão. Tem várias exceptions que podem acontecer. Se você ler na documentação, né, sempre vai estar descrito ali, isso pode acontecer, isso pode acontecer, isso pode acontecer, isso. Por isso que a gente pode até precaver de alguma forma, né? Na verdade, para se precaver de alguma forma. Por exemplo, se você vai ler um arquivo, vê se aquele arquivo existe. Não adianta ler ele se ele não existe. Ou se você vai escrever um arquivo, vê se o diretório com o qual você está escrevendo existe. Vê se o nome do arquivo é válido para o sistema operacional. Muitas vezes o nome do arquivo não é válido para o sistema operacional. Ou como acontece muito em Linux, né? As pessoas usam a barrinha ali. Eu nunca mais vi isso, né? Porque os sistemas que eu trabalho são pessoas que usam Linux há muito tempo, né? A barrinha ali, o pessoal põe a barrinha do Windows no Linux. Acontecia muito isso quando eu trabalhava com projetinhos aqui no Brasil, né? A galera usa o Windows e aí
usava a barra do Windows, né? Eu não usava as barras de sistema operacional. Apesar que hoje tem APIs mais interessantes, como o Paths ali, que você pode ignorar ali o separator e fazer de outras formas, né? Mas assim, leia a maldita mensagem de erro. Ela vai dizer muita coisa. E é importante também você tratar bem essa mensagem de erro. Não fazer ali que nem o seu Roberto ali, né? Que pegou ela, ignorou o stack trace, porque a mensagem, toda exception tem duas coisas. Ela tem uma stack trace, né? Que mostra ali onde ela aconteceu. Às vezes, se você pega uma exception e quer lançar outra, você bota aquela primeira ali como causa dela, né? Causa raiz. Porque você vai conseguir ler as stack traces, você vai conseguir catalogar elas. Porque você tem que saber exatamente onde aquele erro ocorreu, né? E eu não sei se eu já falei aqui, mas que erros pode ser esse, né? Podem ser, assim, exceptions, tem que ser coisas assim, excepcionais, né? Então imagina ali que eu tô comunicando com um servidor, né? Se eu tô comunicando com o servidor, eu espero estar comunicando com um protocolo. Então, se aquele servidor me envia alguma coisa que eu não espero, ó, aí você lança uma exception. Mas assim, às vezes a exception pode ser lançada ali pelo código que você está tratando ali. Por quê? Porque o servidor pode ter capotado do outro lado. Tipo, o servidor capotou, opa, vai pegar uma exception ali, né? Pegou uma exception, você vai ter que logar. E aí você vai ter que logar, você vai fazer o quê? Você vai lidar com aquele erro. O que você faz com aquele erro? Você pode simplesmente falhar, acabar ali, né? Ou você pode, sei lá, tipo, tentar corrigir o erro, tipo, o servidor capotou, e se eu reiniciar esse cliente e tentar conectar com ele? Eu tento uma vez, duas vezes, se der 3 vezes eu desisto e vou embora, né? Mas, né, ler a maldita exception ajuda em muito a gente entender o que está acontecendo. E muitas vezes, assim, os erros que estão acontecendo ali, eles são causados pelo nosso próprio código, né? Assim, é muito raro, né? Isso é até a dica 33, né? O erro que aconteceu ser causado pelos outros sistemas, né? Muitas vezes é o nosso próprio código. Eu sempre trabalho com essa hipótese. O erro, ele vem do nosso código. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que primeiro entender como a gente chegou ali, né? O engraçado é que o livro ele dá aquela dica do patinho de borracha. Não sei se você sabe a dica do patinho de borracha, né? Quando você... tá acontecendo um erro aqui, mas eu quero acontecer. Por que esse erro acontece? Pega um patinho de borracha ali, algum bichinho, assim, aqui, infelizmente, eu não tenho nenhum, mas assim, você já deve ter visto um monte de mini, que bichinho aqui atrás de mim, porque minha filha sempre deixa os bichinhos dela aqui, né? Eu sempre tenho coisinhas aqui. Mas eu não faço muito o patinho de borracha, não, né? Eu faço análise mesmo, tipo, eu mesmo vou me explicando, né, o que acontece no código. Mas assim, pega um patinho de borracha, pega um bichinho e explica pra ele, né, o que acontece naquele código pra até chegar naquele ponto do erro. Muitas vezes, né, você pode ali encontrar o erro só nessa explicação, né? E aí eu volto para a linha 31, né? Que assim, aconteceu um erro, cara, o que eu faço, né? A primeira coisa que você tem que fazer, e eu sempre faço isso, cara. Isso é uma dica que eu sempre faço, sempre repito pro time, né? O cara tá corrigindo o erro ali, e aí eu faço assim, beleza, mas você criou um teste que consegue falhar? A pessoa, não. Então você não tá corrigindo o erro. Você tá alterando o código aqui, vai dar pra pessoa ver se ela consegue corrigir ou não. Tipo, você não está corrigindo o erro. A primeira coisa que você tem que fazer quando acontece um erro é conseguir reproduzir o erro em algum teste, né? E aí, seja um teste de regressão, seja um teste unitário, né? Não me importa, mas assim, tente reproduzir aquela exception. Ou seja, se uma exception ali, tipo, eu tô comunicando com um cliente ali, o cliente capotou, eu quero validar o que eu fosse mensagem de erro. Cara, reproduz aquele erro, faz aquilo acontecer, se isso for possível, né? Se não for, aí, sei lá, aí você pode criar um ambiente, né? O que eu às vezes faço quando esses erros são muito complicados, eu crio um ambiente de testes que eu consigo validar aquele erro, e aí localmente faço aquele teste. Assim, não é um teste unitário, não é um teste formal, mas é um ambiente de teste. É sempre importante você ter esse ambiente de teste, porque assim, você não corrige um erro se você não consegue validar que ele está corrigido. Isso é uma dica assim, que... Muitas vezes, assim, eu lidando com os desenvolvedores mais júniores, né? As pessoas se fazem pensando, bicho, você não consegue, vale. Mas eu fiz o código. Daí? Tipo, se você consegue provar formalmente que o seu código funciona, legal. Mas vamos testar ele? Eu só acredito testando, né? Porque muitas vezes ali a gente tá esperando um resultado no servidor, do sistema externo, e aquele resultado não acontece. Nunca acontece, né?
Então, sempre tem um teste falhando antes de consertar o teste, né? E aí, assim, eu vou continuar na dica 33 e na, quem sabe, a dica 34, porque eu creio que vai dar tempo de fazer aqui no cafezinho, né? Apesar que já acabou meu cafezinho, mas assim, é porque eu tava começando a gravar e fui chamado aqui, parei, voltei de novo, aí então metade do meu café já tinha ido, né? Não, a dica 33, né, é bem interessante, eu acho ela engraçada. A primeira vez que eu li eu não entendi muito, né? Select não está quebrado, né? Tipo, não sei se você sabe o que é select. Select é uma keyword do SQL, né? E muitas vezes, tipo, a gente pensa, pô, cara, o select tá com defeito, né? Aliás, esses dias mesmo, assim, eu tava tentando, pegar algumas métricas ali no Kibana, né? Que a gente usa o Kibana pra fazer os testes de performance, né? Então, as minhas métricas, especificamente as minhas métricas, não estavam funcionando, né? E eu tava ali bem, caralho, como assim as minhas métricas não estão funcionando, né? Até uma hora que eu marquei com um cara, eu entrei no horário dele, né? Que é de madrugada pra mim, né? Aí o cara entrou lá e mostrou, não, porque aqui eu filtro as métricas só pelos tópicos. Eu falei, então meu tópico tem que ser exatamente esse pra ter as métricas aqui. Tem que ter esse padrão. Eu falei, porra. E eu achando que o Kibana tava quebrado, né? O Kibana não tava quebrado, né? Era o meu teste, as minhas coisas que não estavam condizentes com aquilo que a gente quer usar, né? Então, assim, quando a gente tá encontrando um bug, muitas das vezes a gente quer culpar os outros sistemas. Não, porque eu fiz tudo certo, né? Talvez na sua cabeça você esteja fazendo tudo certo, mas na maioria dos casos, os sistemas que a gente usa são estáveis, né? Pensa só ali, se tivesse um erro ali, vamos falar assim, se tivesse um erro no SQL ali, ou no Postgres, ou sei lá, no banco de dados que você usa, quantos bugs em produção aquele erro teriam, né? Um erro ali, tipo, um erro comum, um erro banal. A não ser que você esteja usando uma funcionalidade muito específica do banco de dados, uma que quase ninguém usa, o que é raro, né? Tipo, na maioria das vezes nossos sistemas usam um padrão, né? Se você estivesse usando uma funcionalidade muito específica, talvez tivesse uma que seja. Ou se você estivesse usando uma funcionalidade ali que estivesse em teste ainda, né? Eu lembro quando a gente, na antiga empresa que eu trabalhei, né? A gente usava um RM no SQL, é bem comum hoje, né? Eu acho que é o JNoSQL, né? E a gente era um dos primeiros users. E aí tinham muitos bugs, né? Tipo, não eram tantos, mas assim, sempre que a gente tentava alguma coisa, a gente estava sempre em contato com os desenvolvedores para avaliar, né? Mas assim, quando você usa o Hibernate da vida, outras coisas, é muito comum que, assim, ele tá funcionando bem, cara. A dica que eu dou, tá funcionando bem. Talvez você não saiba o que você tá fazendo, mas ele tá funcionando bem, né? E assim, o que acontece, ou quando é lento, né? Galera, eu já tenho vários vídeos aqui dizendo que assim, o Java não é lento, você que não sabe usar direito, né? Porque muitas vezes, assim, qualquer galera culpa do Java, e aí assim, tipo, o desenvolvedor júnior fala muito de abobrinha aí, né? Porque o Java é lento, vai, não tem o quê? Porque esses devs velhos aí, eles só usam Java porque eles não sabem, mas eles têm que aguentar. Bicho, não é isso. É tu que não sabe fazer as coisas direito. É tu que não sabe fazer as coisas direito, né? Então assim, baixa a tua umidade, bota a sandália da umidade e pensa assim, cara, o que eu tô fazendo de errado? Às vezes lê a documentação, né? Eu sempre tento usar as coisas da forma como elas foram projetadas para ser usadas, né? Eu lembro esses dias a gente teve um bug, não, esses dias não, faz bastante tempo, né? A gente trabalha com Kafka Streams e tem muito State Store, interação com State Store, né? E a gente tava com problemas de falha de memória, né? E aí eu fui investigar ali algumas coisas, né? O primeiro bug que a gente tinha era assim, cara, a gente tem muitos recursos abertos. Aí eu comecei a analisar, eu vi assim, pô, peraí, o iterator do State Store, ele é closable, então a gente tem que fechar ele, né? Aí eu fiz uma busca no código, eu vi que, pô, em nenhum lugar no nosso código a gente fechava o iterator, né? Porque assim, a galera, tem uma galera que trabalha comigo, que assim, assim, eu sempre brinco assim, tem uma galera que eles são eles são tão inteligentes, né, que eles não se deixam lidar com coisas banais, assim, essas coisas do dia a dia, assim, tipo, como o warning de IDE, né? Não, porque tem um warning de IDE, mas isso é besteira, eu não importo. Cara, essas besteiras de ficar botando genéricas, não sei o que, isso não, eu sou foda, né? Aí quando o cara ignora o warnings de IDE, pode perceber que, no fundo, ele tá criando bug. No fundo, o código dele tem bug, né? E era esse tipo de pessoa, né? Tipo, e aí eu peguei, né? Tipo, falei assim, bicho, vocês não viram que
que tem mensagem de warning, né? Por que a gente não resolve isso? Aí eu peguei e botei todo o código, né? Eu peguei todo lugar que eu usava o iterator é assim, é óbvio que quando a gente lida com iterators no Java, novamente, ele não é closable, né? A gente não precisa fechar ela, não precisa liberar recurso. Mas, né, quando a gente está falando de Kafka Streams ali, a gente está falando de um código que é C++. Então ali, obviamente, tem uma lógica por trás, que aloca memória, tem que desalocar memória. Então eu precisava fechar recurso. E aí fechei um monte de recurso e eu vi que, opa, pera aí, agora o código começou a ficar melhor. A memória começou a baixar. Nossa, ele não capotava mais por falta de memória, né? Porém, ainda tinha uns bugs lá, tinham vários bugs que eram, por exemplo, tinha um dos bugs bem comuns que era assim, tipo, Producer Friendly Exception. Eu falei assim, caralho, velho, ele continua tendo bug, né? Aí eu fui olhar o que era o código, né? O problema, né? Aí eu cheguei a uma outra conclusão, eu cheguei assim, caramba, a gente tá integrando um negócio que pode não ter fim. E aí demora, tipo, 50 minutos pra integrar tudo. Aí eu tive que fazer alguma funcionalidade que era consciente do tempo, né? Então assim, eu vou integrar até tal momento, vou pegar, salvar aquele ponto ali, vou parar, depois eu volto exatamente naquele ponto. Por quê? Porque eu preciso ter tempo de processar outras coisas. E eu tive que implementar tudo isso. Mas, né, tudo aquilo que a galera falava, que tipo, não, o Kafka Stream tá com problema, o Kafka Stream tá com problema. Não era o Kafka Stream com problema, né? A gente implementou código que não era consciente do funcionamento do Kafka Streams, né? Então isso a gente tem que ter muita ciência, né? O Hibernate tem muito desses problemas, né? Às vezes se cria um mapeamento ali, né? E eu tenho um cafezinho sobre isso, né? Sobre a lentidão do RM, né? Se cria um mapeamento que carrega todo o banco de dados da memória. Eu já vi isso na prática. Eu já vi um mapeamento que carregava todo o banco de dados da memória. Isso porque assim, né? Tem o lazy load, tem eager load, né? E aí a pessoa fazia um eager, né? Que ele carregava o usuário. O usuário carregava o usuário admin. O usuário admin carregava todos os usuários. E aí ia carregando todo. Aí, tipo, o usuário ia ressalvar por algumas coisas. Tudo aquilo carregava. Tudo aquilo era carregado na memória. E aí que eu fiz fazer? Eu tive que fazer alguma solução para aquilo dali. Que eu fui fazendo o quê? Eu fui fazendo mapeamentos alternativos. Então, quando eu vou carregar um usuário aqui, eu não carrego mais aquele usuário que faz todo o mapeamento da RM. Eu carregava um usuário menor, eu tinha um mapeamento específico. Ali eu tinha um mapeamento específico para o login, tinha um mapeamento específico para não sei o que. Eu fazia esse mapeamento de ORM. É código duplicado, isso aqui. Foda-se, meu amigo. Eu quero o quê? Eu quero que tenha o menos uso de memória e que seja otimizado. Eu prefiro um código funcional e bom do que aquele código perfeitinho ali, né? Que tem aquele mapeamento que eu consigo ver no meu diagrama de classe do que um código funcional, né? Então, assim, o código não estava quebrado, né? Se você usa o ORM, eu sugiro você procurar também aí no navegador, né? Procurar, né, Hibernate Lifecycle, Object Lifecycle. É bem interessante de se ler qual que é o ciclo de vida do Hibernate, né? Quando eu tive essa ideia, eu entendi eles, nossa, isso corrigiu um monte de bug para mim, né? E aí, a última dica, que a gente já tá com 17 minutos aqui, né? Não assuma, prove, né? Assim, porque assim, eu sou o cara que eu sempre assumo coisas, né? Só que eu sempre assumo, né? E eu vou levantando hipóteses, né? Porque assim, porque tal coisa tá quebrada. Beleza, você consegue provar que tal coisa tá quebrada mesmo? Você consegue fazer um caso de teste, né? E eu sempre faço isso, né? Se eu enfrento esses dias a gente teve um bug, né, que a gente até me pediram para eu fazer uma POC, você, a gente consegue fazer tal coisa no Kafka Streams, né? E eu falei assim, acho que não, mas eu vou tentar. E aí eu consegui tentar, que a gente não provava. O que eu fiz? Eu criei um caso de teste, abri uma requisição e tá lá. Se alguém quiser fazer, se alguém não quiser fazer, uma hora o time vai chegar assim, olha, agora a gente precisa disso, então o Vitor vai lá desenvolver ali pro Kafka, né? Mas assim, sempre que você acha que aquilo ali é um bug, tenta fazer o seguinte, faz um projetinho separado e tenta usar aquele código isolado. Assim, eu quero ver se isso aqui tá funcionando ou não tá funcionando. Na maioria dos casos vai funcionar, tá, galera? Assim, você não vai conseguir quebrar aquela funcionalidade de um código terceiro. Se você conseguir quebrar, aí muito bem, parabéns. Você vai ganhar ali um bugzinho que você vai abrir para aquele software, né? E você vai poder jogar aquele projetinho que você fez ali para provar, né? Mas assim, não assuma que o terceiro está quebrado. Você tem que provar que ele está quebrado. E muitas vezes, quando você tenta provar que ele está quebrado, você vai ver o quê? Você vai ver que a maneira como você estava escrevendo o código estava inconsistente e existem maneiras que podem fazer aquele bug não acontecer, né? Isso sempre acontece. Eu sempre vejo isso. Na maioria dos casos é isso, galera.
É isso, não é um bug em código de terceiro, é o seu código que não está funcionando corretamente, né? E a gente tem que entender o quê? E aí eu volto pro começo ali, dessas 4 dicas que eu estou dando aqui. A gente sempre tem que entender como usar os frameworks e as ferramentas que a gente está usando, os frameworks e bibliotecas, né? Eu lembro muito tempo atrás, né? Teve uma época que eu trabalhei com uma empresa de IA, que a gente tinha um projeto que era um framework PHP, galera, PHP, chamado Symfony, né? E aí, eu fui para uma consultoria, eu tava lá com Java, e do nada apareceu um sistema em Symfony lá que tava cheio de bug e eu tinha que olhar, né? E aí eu cheguei para um cara e falei assim, beleza, é Symfony? É, então me mostra o código aí. Eu olhei assim, que porra é essa, cara? Isso não é Symfony, não. Não, mas é Symfony, tá aqui, ó. Eu falei, não, calma, vamos por parte. Olha, eu falei o seguinte, expliquei o que era o Symfony, expliquei como o Symfony era tipo um servidor de aplicação ali, expliquei como é que ele funcionava, não sei o que. Eu falei assim, ó, isso aqui é Symfony, tá? Agora, olha esse código. Esse código é PHP. Tá, então, assim, era como assim, a pessoa pegou um framework, e em vez de aprender o framework, ela foi aprender só a linguagem. Ela ia fazendo com a linguagem o que ela bem queria. Ela não se importava com o framework, ela usava o framework quando ela queria, e quando ela não queria, não importava. Então, o que acontecia? Os bugs, na verdade, eram um mau uso do framework. E tava tudo errado, absolutamente errado, né? E aí, assim, eu falei pro cara, ó, fala o seguinte, em vez de você ficar tentando achar o bug, tentando corrigir o bug, pega o lugar que tá tendo bug e tenta adequar ao framework. Tenta ali, pega aquele código e transcreve aquele código para o framework. Você vai ver que muitas vezes você pega aquele código ali e começa a usar as porra do framework. Você vai ver que vai funcionar. Que não tem bug nenhum nessa porra desse framework. Porque se tivesse bug nessa porra desse framework, nessa funcionalidade que todo mundo usa o tempo todo, as coisas, nada estaria de pé no mundo, né? Óbvio, né? Era óbvio, né? Mas, né, as pessoas não querem estudar o framework, elas não querem olhar para o framework, né? E assim, toda vez que eu encontro com pessoas falando isso, né? E, cara, lê a documentação, velho. Assim, é tudo leitura, cara. Se você não gosta de ler, pega o teu diplominha de faculdade e joga fora e para de desenvolver código. Porque, assim, pra você escrever código, você tem que ler código. Pra você escrever código, você tem que ler documentação. Então, se você não gosta de ler, não tem como, cara. Lê a porra da mensagem de erro, lê a porra da documentação e faz de acordo com a porra do negócio. Não tem. E aí, você fazendo com direito, as coisas vão funcionar. Por quê? Porque, cara, tanta gente usa aquilo. É tanta gente que usa, né? E você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que fala assim, nossa, porque eu descobri que o Java é lento. Não, você não descobriu que o Java é lento. Você só não sabe usar a porra do Java, você só não sabe usar a porra do framework, né? Então, assim, eu tô brincando aqui, tá, galera? Eu falo assim que eu gosto de dar esses tons dramáticos, entendeu? Mas, assim, esse é meu cafezinho, assim, baixa a bola aí, cara. Tenta ver como se usa, tenta ler código dos outros, cara. Ler código dos outros é muito bom. Ler código de frame, vai lá, entra lá no GitHub, procura. Às vezes que eu faço, às vezes eu acho que sexta-feira eu tava fazendo isso aí, né? Eu queria ver como é que funciona tal coisa. Eu fui lá, peguei aquele métodozinho, peguei aquela classe, joguei no GitHub, procurei quem tava usando, olhei, é assim que se usa, beleza, blá blá. Então eu vou usar assim, né? Então é assim, cara. Na verdade eu tava procurando alguma configuração, se não me engano, né? E aí eu cheguei lá, achei aquele de configuração. Vi como é que se usa a classe, eu nem lembro que classe era. Tipo, nem lembro. Sexta-feira faz muito tempo, né? Agora é segunda, eu vou ter que voltar. E eu já tô te dando a dica. Volta aí pro seu trabalho, faz as coisas direitinho, leia a documentação, leia o código dos outros e dá dica pros outros, né? E uma das dicas pode ser o meu vídeo, né? Então dá o like, compartilha, joga lá no chat do grupo, fala pra aquela pessoa que sempre dá... Eu tô com saudade da pessoa que dá um like no meu vídeo, porque, pô, todo vídeo que ela dá um like é um vídeo legal, né? Então, assim, dá o like aí e é isso aí, pessoal. Valeu, bom cafezinho pra vocês.